Bom, e a Duquesa aqui falou que todo ano que passa fica mais difícil, digamos, escapar dessa lupa da Receita Federal, né? Eu peguei o que a Receita, como que ela justificou, né? Ela justificou esse aumento como uma intenção de aumentar o controle sobre operações financeiras e facilitar a fiscalização contra evasão fiscal e sonegação de impostos, né? Então, já entrando mais em outro tema aqui, o controle nos próximos anos sempre aumenta, como a Duquesa pontuou aí, e essa questão da digitalização aí, a gente teve o Pix, que foi, pô, a população usa isso muito forte, né? Foi impressionante essa medida do governo de trazer as pessoas para dentro do sistema financeiro via Pix, né? Mas o próximo passo parece que é o Drex, né? O Urich tem falado aí um pouco sobre isso, sobre o real digital. Então a gente vai sempre em direção de mais fiscalização, as pessoas esperem mais fiscalização, esperem mais formas do governo ter controle. É isso que a população deve esperar? É exatamente isso que a população tem que esperar sempre, mas isso desde quando a gente deixou de fazer a declaração em papel e começou a entregar disquete. Eu lembro do meu pai com a declaração com disquete para poder entregar no. Por isso que eu falo, as pessoas falam assim, não, mas agora existe um monitoramento, um supercomputador. Aí eu falo, conversas que poderiam ser ouvidas na fila do correio em 98, quando o pessoal estava com disquete pensando, agora a Receita tem um supercomputador. Quando eu comecei a estudar, tinha essa história. A Receita tinha um supercomputador que podia cruzar tudo. É sempre isso vai acontecer. Por quê? Porque a quantidade, eles querem otimizar o trabalho do auditor fiscal, querem que chegue para ele quando ele já tiver que fazer aquela parte de refino de humano mesmo, aquela coisa de olhar e ver que só o humano consegue entender aquela coisa, justificativas, enfim, ele vai entregar tudo. Então, tudo isso vai ficar cada vez mais fácil, cada vez mais digital para fiscalização. A gente tem na própria reforma tributária, que deve ser sancionada hoje, a gente vai ter essa questão do split payment, que também é isso, que é o famoso, o dinheiro não passa nem mais pela pessoa, ele vai direto do consumidor para o governo, vai direto do consumidor para o ente que é o dono daquele dinheiro. Então, quanto mais eles estão tentando fazer isso, porque é o famoso custo de conformidade. Se você não tem mais um de subir a carga tributária, se a população não suporta mais aumento, você só consegue incrementar a arrecadação através desse custo, né, de conformidade. Se você vai atrás das pessoas que precisam estar conformes, não estão pagando imposto. Então, isso é uma realidade. Então, quem está achando que vai ter vida fácil, que saiu fora da lupa, esqueça, porque a questão vai piorar a cada ano que passa. Concordo plenamente. É uma crescente vigilância, um crescente monitoramento, e com as ferramentas tecnológicas que temos hoje, é surreal. E agora, com inteligência artificial, imagina o poder de cruzamento de dados, de análise, de inferências que podem ser feitos com todas essas ferramentas à disposição também do governo da Receita Federal. Então, isso não vai mudar nada. Essa instrução normativa é um pequeno sucesso, um alívio momentâneo e que no frigir dos ovos não significa nada. Mas só para responder o ponto antes do Josué sobre o Drex, de fato, eu venho falando há muito tempo sobre o Drex e eu, como estudo bastante sobre história do dinheiro, sistema financeiro, sistemas bancários, e com o meu viés também de libertário, eu venho acompanhando essa crescente digitalização e controle do dinheiro pelos governos mundo afora. E eu não falo apenas do Brasil, é mundo afora. E talvez pode mudar o pretexto em um ou outro país, mas no fim, ou é arrecadatório, ou é controle, ou é para imposição de alguma política econômica, algum experimento, como por exemplo se aventou na Europa na década passada, juros negativos sobre as contas bancárias das pessoas. E o Drex hoje é uma tecnologia do Banco Central que está sendo testada, ela ainda não é uma rede que já está funcionando, que eles chamaram de real digital e que honestamente eu acho que confunde até mais do que explica, porque hoje, da forma como o Drex foi desenhado, ele é um sistema que vai otimizar a transferência de reservas entre os bancos. Isso com o propósito de otimizar liquidação de ativos, mercado de capitais, então ativos financeiros, compra e venda de títulos públicos. Esse é mais o objetivo hoje do Drex. O problema é que o Drex, primeiro, ele vem de uma inspiração das moedas digitais de bancos centrais, que é aquela ideia de digitalizar o nosso dinheiro. Hoje que a gente carrega na carteira, quase ninguém carrega mais o papel moeda, seria digitalizar esse dinheiro e agora, em vez de eu ter o dinheiro no meu bolso, eu tenho numa conta
uma carteira digital conectada diretamente no Bacen. Pô, isso muda completamente o jogo, inclusive tira os bancos da jogada, por isso é uma transformação radical no sistema financeiro, e eu não sou mais correntista do Itaú, do Bradesco, enfim, não, agora sou correntista do Banco Central, é outro arranjo que muda completamente. E é por esse motivo também que esse modelo de moeda digital de Banco Central ainda não prosperou em nenhum país minimamente democrático e ainda livre. Nem nos Estados Unidos e ainda nem na Europa. Talvez mais na China, mas também não teve muito sucesso lá o sistema. Então hoje o Drex, ele não é essa ideia mais radical que transformaria completamente a nossa relação com bancos e com o Banco Central e colocaria o nosso dinheiro sob controle, monitoramento e vigilância completa do governo. Hoje o Drex não é isso. Mas o meu receio é que futuramente, se o Drex vier a ser disponibilizado e cada vez mais utilizado, é que ele possa migrar para esse modelo que, como eu sempre defino, é potencialmente um dispositivo totalitário. Então, claro que eu vou ser contra uma tecnologia como essa, e que não deveria estar na mão de nenhum governo, de nenhum partido, porque se o poder está lá, em algum momento ele será usado. E nessa sequência de fatos sobre o governo aí querer aumentar a capacidade dele arrecadatória, não esse governo, né? Eu acho que a gente precisa ser bem claro aqui que os governos têm essa tendência, né? Resolver os próprios problemas que eles mesmos criam, né? E sempre é uma sanha aí arrecadatória. Alguns mais, outros menos, mas quase sempre na mesma linha, né? E isso requer uma receita, né? E essa receita vem dessa arrecadação que é feita por meio dessas normas, esse tipo de coisa. E você acha que falar sobre o fim, sobre a tentativa do fim do dinheiro físico, já é uma coisa que pode ser falada, ou você acha que está muito distante assim da realidade e você enxerga isso como um objetivo do governo mesmo, para poder ter o controle em cima disso? Essa ideia de acabar com o dinheiro em espécie, já tem muitos economistas que defendem ela há alguns anos, se não décadas. É o que se chama de cashless society, a sociedade sem dinheiro em espécie. E economistas na Europa, nos Estados Unidos, então já é uma ideia que muitos gostariam que fosse levada adiante. Alguns países na Europa, como os países nórdicos, Suécia, é quase mal visto você pagar com dinheiro. Avançou tanto lá que o dinheiro em espécie é mal visto, é praticamente 95% ou mais, as transações são todas eletrônicas. Então, é uma tendência irreversível pela própria conveniência, praticidade. Mas quando o cidadão perceber, como percebeu agora com o Pix, que o desaparecimento do dinheiro em espécie é a última válvula de escape que ele tem para tentar se proteger até desse monitoramento, talvez ele encare com outros olhos essas conveniências de moeda digital de Banco Central. Vamos ver. Então, o dinheiro, o papel moeda pode virar um símbolo aí de liberdade em algum momento no futuro. Eu diria que já é. Curiosamente, é irônico, porque ainda é o dinheiro emitido pelo Estado, mas ainda representa o dinheiro que o governo não pode barrar, impedir o livre-arbítrio de ninguém. Eu posso utilizar essa nota como eu bem quiser, o que não é verdade quando tiver uma conta diretamente no Banco Central, né? Para a Receita, isso daí é perfeito, né, Duquesa? De ter todas as transações digitais ali, isso daí aumentaria a capacidade de cruzamento de dados e de arrecadação de uma forma exponencial, né? Quanto mais digital, melhor. Eu estou escutando o Fernando falar e eu estava dando risada aqui sozinha, porque o meu filho tem 10 anos e ele chama cédula de dinheiro de papel. Ele acha tão diferente quando ele vê que ele fala assim: não, mas eu quero aquele de papel, eu quero aquele dinheiro de papel. De tanto que ele está acostumado com cartão, celular, outros meios de pagamento. Isso, gente, é uma realidade e é o que o Fernando colocou para o governo, é excelente. Você coloca isso, por exemplo, quando a gente está falando, como eu estava falando do caso do split payment. O split payment nada mais é do que exatamente isso. Você vai eliminar, inclusive, esse contribuinte que vai pagar para o Estado, você vai eliminar ele da equação, porque senão você corre o risco, por exemplo, eu compro um computador e a varejista que eu comprei o computador não vai repassar o imposto para o Estado. Sempre o Estado tem esse risco de tomar esse calote aí no meio do caminho, sendo que eu já paguei o ICMS, seja qual imposto for. Então, quando você coloca um split payment, que é uma das coisas mais modernas, e a gente tem a Europa de olho no que a gente está fazendo, todo mundo de olho no que a gente está fazendo nessa parte da reforma,
é justamente por isso, porque você já pega, e no momento que eu pagar, por exemplo, o computador, esse valor já vai direto, a parte do governo federal vai para o governo federal, a parte do governo estadual vai para o governo estadual, automaticamente através de uma chave. O governo tem tecnologia para fazer isso. Então, isso é o maior controle ainda, porque aí o governo vai saber que eu, CPF, comprei o quê? Então, ele vai saber os produtos que eu comprei, ele vai saber tudo que eu comprei. Isso é um grau, né, de controle que para a Receita é o melhor dos mundos, porque aí é mais um fator que ela vai saber o que, que as pessoas estão consumindo, o que, que as pessoas estão comprando. Por isso que eu falo, é um caminho, esse caminho que a gente está trilhando, né, com essa instrução normativa é só mais um, por isso que eu não entendi essa confusão a respeito, é mais um, tem outros muito mais graves acontecendo, as pessoas agora que estão se dando conta, então eu acredito nisso também, pode ser que a gente chegue num momento, num estresse nível tal, que as pessoas queiram de volta a sua, vamos dizer assim, a sua liberdade ali de volta de tentar fazer alguma coisa sem estar sobre o rastreio de ninguém. Isso pode ser um evento até natural mesmo da sociedade. Deixa eu só complementar, José, que Claro. acho que é importante esse ponto. Eu sei que não é o foco específico da conversa, mas acaba chegando nesse ponto, que é, eu como estudioso de moedas e da evolução do dinheiro, foi por isso que desde muito tempo, eu defendo o ouro como uma forma de dinheiro, porque também é uma ferramenta de liberdade, e quando surgiu o Bitcoin, por isso tem aqui a caneca do Bitcoin, que também eu logo enxerguei, cara, isso aqui é um instrumento de liberdade, de autonomia financeira, sem entrar em nada sobre preço, se sobe, se cai. É uma questão da tecnologia. Foi esse o grande potencial que eu enxerguei, por isso eu acabei me tornando um estudioso e entusiasta desse assunto. Mas o que para mim muitas vezes me incomoda no debate todo que a gente está vendo de imposto, de sonegação, especialmente agora os que estão na informalidade, é que também o governo usa muito desse discurso, da narrativa, especialmente aqueles também que querem ir atrás dos sonegadores, mesmo o pequeno comerciante, como sendo um problema da índole do cidadão e que ele sonega porque ele é um crápula inescrupuloso. Quando, na verdade, a informalidade é resultado da enorme carga tributária, da enorme burocracia que esmaga o cidadão e joga ele para a informalidade. É mais um resultado, uma consequência, porque não há alternativa. Porque vocês podem ter certeza, se todos os impostos fossem cumpridos à risca 100% sem nada, a economia não ia funcionar, porque não tem como. É muita carga tributária, além de toda a burocracia. Deixa eu pegar um outro gancho aqui com isso, porque eu acho muito interessante esse ponto de vista de colocar, né? Que a gente, mesmo se a gente tiver todo o pagamento de impostos, a gente tem essa carga, fica também para a pessoa, né? E isso tem muito da questão do vídeo que ficou viral, do deputado, é aquela questão de por que a Receita só olha para o pequeno? Por que a Receita só olha para mim? Como é que naqueles esquemas de corrupção gigantescos, onde milhões transitavam para tudo que é lado, e aí milhão ia parar na Suíça, voltava, aparecia em mala dentro de apartamento, aparecia, e ninguém nunca via esse dinheiro passando por algum lugar, não passou, não foi ali, através da Receita Federal, que isso foi detectado. Olha, tem uma movimentação estranha aqui. Nossa, por que isso acontece só para o pequeno? Por que é o pequeno que recebe a cartinha? Então tem isso também, essa questão da impressão que o cidadão tem de que, peraí, só eu que sou o alvo desse negócio aqui, só eu que vou ficar segurando, carregando o piano, não é possível que você não vai olhar isso para que não viu em nenhum lugar que deu errado, que não viu em nenhum lugar algum tipo de sonegação grande, sempre é o pequeno, então fica esse sentimento também. Então, é muita coisa acontecendo que às vezes a gente não consegue explicar tanto, por exemplo, como é que passa tanto dinheiro para lá e para cá, sai do país e volta sem ninguém ter visto. Difícil. Perfeito. Ô, Duquesa, você comentou aí sobre medidas que podem ser, do ponto de vista da população, até piores do que essa, né? Digamos, pro cidadão em si. Para a Receita é ótimo, né? Porque a função dela é arrecadar. Você tem alguma coisa para você falar para a gente de que, pô, essa do Pix aí foi até leve, perto de alguma aí que a Receita está preparando? Não, que ela nem está preparando, mas que ela tenha. Eu acho a do cartão de crédito um absurdo total e completo, porque uma coisa é você monitorar entradas, receitas, porque até tem um viés ali, que você pode falar, é uma receita, é um rendimento tributável, você pode confundir os dois
os dois conceitos ali, mas o que que ela tem com o meu cartão, com o que eu estou gastando, com a despesa, e ela já tem isso há muito tempo. Então, ela sabe quanto cada CPF gasta de cartão, ou então, por exemplo, se você vai comprar um determinado volume, né, de moeda estrangeira, aquela questão toda que você, é o que eu falei, parece que está vigiando só o pequeno, então não vigia o grande, o maior. Então, assim, essa do cartão de crédito eu acho absurda. Existe a decisão do STF que entende que a gente não tem sigilo bancário em relação à Receita, que também eu acho particularmente questionável, porque você não pode ter uma invasão ali do seu sigilo sem nenhum tipo de, vamos dizer assim, você não tem nenhum indício de coisa errada, e a Receita tem acesso à sua movimentação a hora que ela quiser. Por quê? Porque ela é parte do Estado. Não, eu não entendo essa justificativa como plausível, mas esse é um argumento que já prosperou, já está no STF. Então, era até um argumento que o pessoal usou contra a IN, que eu falava, gente, vocês estão malhando em ferro frio, porque isso aí já foi decidido pelo STF, se a gente for nessa linha, vamos perder essa discussão. Então, assim, cada vez mais existe isso, essa percepção de que sim, a gente precisa ser vigiado o tempo inteiro. Então, é por isso que eu acho que essa daí, eu assim, o que que é? A gente já tem essa informação da conta corrente. Qual que é a diferença para o meio de pagamento? Então, assim, é tudo, quando o todo está muito esquisito, vê uma parte errada e a gente acha que é pouco, entendeu? Ah, perfeito. Algum comentário em cima disso, Urs? Não, é exatamente isso. Eu estava tentando fazer eu gosto muito de gráficos, né? Eu estava tentando fazer um gráfico na minha mente aqui do total de pagamentos de transações financeiras que hoje passam pelos bancos, pelas IPs, instituições e talvez cartão de crédito. Talvez 70%, 80% ou 90% seja pelos bancos. Isso já está monitorado há muito tempo, pra caramba. Então, Foi um fato ali do governo que despertou, acho que ali em 2013, aqueles 20 centavos fizeram as pessoas perceberem o tanto de impostos que é. elas já pagavam, né? Despertou uma coisa que as pessoas simplesmente não estavam olhando, né? Se esse corte foi bom, esse outro corte aqui vai ser melhor ainda. Clica aqui ou então clica nesse vídeo para ver o episódio completo desse corte.